reforma tributária é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o economista José Roberto Afonso, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Participa dessa entrevista o jornalista Carlos Augusto Sete. Então, Afonso, vamos continuar aqui no nosso entendimento aqui melhor da questão da guerra fiscal. A guerra fiscal, cada estado, no sentido de atrair indústrias para o seu território, começava a dizer, eu te dou um perdão de 10 anos de ICMS, te dou o terreno, te dou não sei o quê. Então havia uma guerra entre os estados. A última delas que a gente presenciou de grande porte foi a que a Bahia conseguiu atrair a Ford lá para a Bahia, com a graça dos políticos e de Deus. Né? A Bahia, Senhor do Bonfim, agradece muito o nível de emprego gerado lá e tudo mais. Agora, como é que vocês pretendem acabar com a guerra fiscal nessa nova proposta? Olha só, Elival, importante aí é que nós temos um objetivo nobre com um meio equivocado. Desenvolver os estados, as cidades, as regiões mais pobres, na verdade, é a função maior até, né, do país e da federação. O problema que nós temos é que hoje, como o governo federal não tem feito muito essa política, não tem uma política de desenvolvimento regional muito clara e eficaz, na verdade isso não é um problema só deste governo, é uma história que já vem há algum tempo, os governadores começaram a fazer a sua própria política e lançando mão de quê? Do ICMS. Bom, eu abro mão do imposto para atrair para cá. Os prefeitos, alguns prefeitos também fazem isso com o ISS, que é o imposto municipal. A questão aí é que o ICMS ele é um imposto que incide sobre uma mercadoria e você acaba criando uma grave distorção no país porque a mesma mercadoria passa a estar sujeita a uma carga tributária diferente. Como a nossa carga tributária é muito alta, isso afeta os preços. Então você tem o Estado interferindo dentro da economia de uma maneira assim grave, porque você faz com que produtos iguais, mas fabricados em lugares diferentes, custem de uma forma diferente. Essa é uma distorção na economia que a gente precisa resolver. Agora, como que precisa se resolver? Trocando esse mecanismo, que é o de incentivos fiscais, que na maior parte dos casos são concedidos de forma escondida. Na verdade, tem Estado que dá isso como um crédito. Faz de conta que você me paga, faz de conta que eu te devolvo como empréstimo, e depois faz de conta que você não me paga esse empréstimo e eu esqueci. Porque a lei atual, na verdade, proíbe fazer isso. Por isso até que se chama guerra, porque é uma coisa feita contra a legislação vigente. Ao criar um imposto nacional e ter uma lei só no país, e ter uma forma só de cobrar imposto no país, esse mecanismo, essa distorção vai desaparecer. Os governadores não vão poder fazer isso. Agora, o que eles vão poder fazer? Como eles vão receber a receita normal, nada impede eles chegarem dentro do seu orçamento, primeiro, chegar dentro do seu orçamento e colocar lá, olha, eu quero gastar um pedaço da receita, dos recursos do Estado, eu quero gastar para atrair uma empresa, né, ou para atrair esse empreendimento, ou para dar subsídios. Esse é um mecanismo que a gente chamaria fiscal, orçamentário e não tributário, que está permitido e que vai poder ser explorado de uma forma mais transparente. A outra questão, que é um desdobramento que vai se ter desse projeto, é se trabalhar melhor a ideia de crédito. Quer dizer, você ter o governo federal com os fundos regionais dando crédito nas regiões menos desenvolvidas, isso já tem hoje, só que isso hoje está um pouco disperso, quer dizer, a ideia é consolidar os fundos regionais, fortalecer, conceder créditos de uma maneira mais equilibrada, e, na minha opinião, atrelar esses fundos de crédito, que são do governo federal, com ações dos governos estaduais e municipais. Isso é muito importante, por quê? Porque o desenvolvimento encontra saídas diferentes em regiões diferentes. Quer dizer, se eu estou, por exemplo, um estado do Nordeste que tem um enorme potencial turístico, a coisa mais importante a se explorar ali é te dar financiamento para hotelaria, para treinamento, para restaurantes. Claro. Não adianta eu, por exemplo, às vezes chegar ali no litoral, financiar a construção de uma fábrica que está trabalhando com insumos que estão vindo do outro lado do país. Então, encontrar soluções, quer dizer, cada região encontrar a sua solução e ter uma parceria
mais firme entre o governo federal e governos estaduais e se trabalhando com novos instrumentos, que não impostos, ou que não ICMS. Por exemplo, uma alternativa que o senador Tasso tem pensado, eu tenho trabalhado um pouco com ele, chegou a apresentar em propostas, é ter uma ação direta no emprego. Quer dizer, nessas regiões mais pobres, no fundo, o que nós queremos mais? Não é ter um novo empreendimento, até um novo empreendimento que gera emprego e renda. Se você gera emprego e renda formal, com carteira assinada, o empregador tem que contribuir para a Previdência. Então, talvez melhor do que você dar um incentivo ao empregador, à empresa, que às vezes pode até, na verdade, só virar mais lucro e nem sempre gerar mais renda, é você chegar e dizer assim, olha, você vai contratar novos funcionários, você vai pagar mais Previdência. Então, faz o seguinte, um pedaço dessa Previdência, dessa contribuição para a Previdência que você vai pagar dos novos funcionários, eu, Estado, pago. Eu divido com você por 1, 2 anos, por um tempo. Porque, na verdade, e ele tira do orçamento dele. E tira do orçamento dele. Isso até já foi feito aqui em alguns estados, mas, sobretudo, é muito comum esse tipo de prática em outros países. E a gente aqui não segue. Que é dar um incentivo na veia vinculado diretamente a emprego. A gerar emprego e gerar renda. Doutor Zé Roberto, quando a gente falou no começo do programa também em justiça, o sistema injusto, falou em regressividade, há uma noção geral, assim, na opinião pública, de que rico não paga imposto. Lembro-me bem aqui de uma frase pronunciada pelo Dr. Everardo Maciel, que foi secretário da Receita durante muito tempo, que ficou bastante conhecido como secretário da Receita pela eficiência na administração, quer dizer que banco não paga imposto, o sistema financeiro não paga imposto. O que é possível fazer numa reforma tributária para que banco pague imposto e para que rico pague imposto? Bom, vamos lá. Eu diria que, na verdade, não é que eles não pagam, eles pagam pouco. E, principalmente, pouco em termos relativos. Até se for olhar lá a arrecadação, estão recolhendo mais do que outros setores, mas quando você olha em relação ao que a empresa fatura, ou em relação à renda que uma pessoa rica tem, acaba pagando pouco. O que eu acho que a gente tem que redistribuir os nossos impostos. Quando a gente simplificar, que a gente falou assim, olha, na hora que simplificar, eu ter uma legislação única, eu posso trabalhar melhor com alíquotas de impostos. Uma ideia que tem pelo mundo, em alguns países do mundo, principalmente do leste europeu, eles chegam a trabalhar com esse IVA que a gente falou aqui, que substituiria o ICMS, esse novo IVA, uma alíquota só. No leste europeu, isso tem sido feito, chama de flat tax, porque a diferença entre rico e pobre, entre peão e engenheiro é muito pequena, que são países que vêm da antiga Rússia, então os salários são mais próximos. Aqui nós temos salários muito diferentes, as rendas são muito diferentes, eu preciso simplificar os impostos, mas na minha opinião, por exemplo, nessa questão do IVA, trabalhar com alíquotas diferenciadas. O que significa alíquota diferenciada? Por exemplo, energia elétrica. Consumo de energia elétrica de até 50 kW, que é uma casa pequenininha, um barraco de favela, está isento de imposto. Agora, consumo de energia elétrica acima de 2.000, 3.000 kW, não tem problema nenhum, tem que pagar uma alíquota muito elevada. Mesma coisa se passa, por exemplo, e aí a gente tem que ter muita inteligência olhando isso no dia a dia. Por exemplo, uma coisa que está na moda, que a gente é importante, mas a gente tem que tomar cuidado e equilibrar, é a própria automóveis, que a gente está dando aqui como exemplo. Incentivar a indústria automobilística é importante, não tem dúvida nenhuma. Agora, a gente tem que, na hora de incentivar, saber diferenciar entre o que é o carro popular e o que é um carro de luxo. Não vamos fazer aqui propaganda, citar as marcas, mas carros que ganham de 500 mil reais, tem que pagar uma alíquota diferente de um carro que tenha lá poucas cilindradas. Então, o IPVA já faz isso, O carro o IPVA faz isso, mas acho que se a gente quiser melhorar, por exemplo, a progressividade no país, talvez a gente tenha que repensar um pouquinho as alíquotas. Outra coisa que a gente aqui está muito mal é IPTU, que é imposto predial. Ninguém gosta de pagar imposto sobre imóveis, Só que é um imposto extremamente justo. E nós temos trabalhado com alíquota. É um dos impostos que menos cresceu no Brasil nos últimos tempos. E é um imposto justo. Para você ter uma ideia... E o que vai mudar a questão do IPVA e do IPTU? O que é que a proposta muda nas relações dos dois impostos? Vou lhe dizer, a gente vai unificar, mas só fazer um comentário que acho que é muito importante.
nesse país aqui, o que vale mais, os carros ou os imóveis? Né? Todo mundo diz, os imóveis. Só que no Brasil se arrecada mais IPVA do que IPTU, que é uma coisa que contribui para isso, que o pobre paga menos. Como mudar? A proposta aqui do Senado, na linha de simplificar, juntar todos os impostos prediais num só imposto. Hoje nós temos, o que não significa reduzir, eu tenho que juntar para cobrar melhor. Tem IPTU e tem ITR. O ITR incide sobre a propriedade de iluminação rural, né? Que foi autorizada pelo Congresso também. E taxa de iluminação. Quer dizer, são vários impostos. Em alguns casos vai se perder. Por exemplo, o ITR, o Imposto Territorial Rural. Nós que somos economistas, trabalhamos com grandes unidades, a gente não consegue nem identificar quanto que arrecada o ITR no país, de tão pouco que se arrecada. Quer dizer, o ITR que incide no país inteiro deve arrecadar menos do que IPTU que se paga aqui em Brasília. E olha que o IPTU de Brasília, eu conheço, é baixo em relação a outros estados. Então, por exemplo, a gente cobra pouco. Não é que a gente está dizendo que a gente... E o ITR já tem aquela ideia de não tributar quem produz. Tributar quem tem a terra, mas não produz. Só que a arrecadação é irrisória. Outro tipo de imposto patrimonial que a gente tem é laudêmio, foro, né, de quem mora... Por exemplo, terrenos na marinha. Laudêmio é aquele terreno de marinha, aqueles pagamentos sobre terreno de marinha. Aí você cria uma estrutura enorme e para, às vezes, cria uma burocracia, né? Para arrecadar R$30, para arrecadar pouco. A proposta do Senado, então, junta isso tudo num só imposto, dá para as prefeituras e vamos dar um estímulo para as prefeituras cobrar melhor esses impostos patrimoniais. O IPVA, em princípio, que está juntando tudo que é prédio de um lado e propriedade de veículo continua de outro lado. Hoje a ideia é manter nos estados, tem gente até propondo também repassar para o município. Mas são dois impostos que precisamos arrecadar mais no país. É chato, né? Não se gosta, mas são impostos que vão incidir mais sobre os mais ricos do que sobre os mais pobres. E ajudam nisso que o Sete que tinha colocado, essa necessidade que nós temos urgente de consertar essa má distribuição, de tributar muito o mais pobre. O senhor colocou que o que foi acontecendo ao longo do tempo foi o governo federal aumentando a sua arrecadação por meio de contribuições, que hoje representa aí quase metade do conjunto de tributos. Com essa proposta do IVA absorver essa gama imensa de impostos e contribuições, vai se acabar com esse fenômeno bastante triste que a gente vê aqui em Brasília, que é o prefeito lá do interior de um estado longínquo ter que vir a Brasília peregrinar pelos gabinetes para arranjar um dinheirinho lá para um posto de saúde, para uma ponte, para enfim, acaba essa centralização em Brasília, que na realidade é também uma coisa de conteúdo político, quer dizer, o poder instalado em Brasília acaba tendo grande ascendência sobre o país porque ele tem a chave do cofre, né? Acabaria essa cena que a gente assiste de permanentemente estarem aqui governadores e prefeitos pedindo dinheiro em Brasília? Sete, eu não diria acabaria, mas reduziria. Ou quem viria para Brasília viria mais para passear do que para conseguir dinheiro efetivo. Na verdade, eu já vi esse filme, eu fui assessor da Assembleia Nacional Constituinte e, na época, o objetivo principal da reforma tributária era fortalecer estados e municípios. Né? E foi nessa matéria, por exemplo, trabalho com o senador Dornelles, o próprio hoje ex-governador José Serra tinha trabalhado muito, e se tinha esse objetivo, olha, vamos fortalecer o FPM, repassar recursos do FPM e fazer com que o prefeito não tenha que ficar mendigando. A gente avançou muito nisso. A Constituição de 88 fez uma reforma tributária. Só né? que na época tinha poucas contribuições. Depois, como você falou, começou a se cobrar contribuições e os impostos não seguiram na mesma linha. Um bom exemplo recente é o que aconteceu depois da crise com o IPI, com as desonerações tributárias que o governo concedeu para sair da crise. Não há dúvida nenhuma que foram medidas importantes, necessárias e que tinham que ser feitas. Só que... sobrou para o Estado. Né? Só que assim, tem vários impostos que incidem, por exemplo, sobre a produção de carro, né, material elétrico, de construção,
Então tinha tanto IPI, COFINS, PIS. Na hora de dar isenção, você deu isenção do IPI onde e não divide. deu do PIS e COFINS. O PIS e COFINS 100% da União, no caso do IPI, inclusive, além do FPF-PM, ainda tem 10% para os estados exportadores, quer dizer, mais da metade do IPI hoje, mais da metade do IPI da Receita vai para o estado e município. Então, quem estava dando incentivo para retomar a indústria, ou quem estava pagando a conta, melhor dizendo, a maior parte dos casos eram os governadores e prefeitos. Qual o resultado disso? Ficaram com pouco recurso e a gente assiste isso de novo aqui na casa, aqui no Senado. Uma peregrinação de prefeitos chorando, estou sem dinheiro, estou com dificuldade. Estão com dificuldade. Como consertar isso? O projeto, proposta, né, que está se trabalhando aqui no Senado, tem uma solução que é muito simples, que o FPM, ao invés de incidir só sobre o imposto de renda IPI, incide sobre todo e qualquer tributo. Isso, inclusive, é um passo fundamental para fazer essa simplificação. Não, como eu não entendi. Quer dizer, então, nós temos o Fundo de Participação dos Estados e temos o Fundo de Participação dos Municípios. Como é que está hoje, como é que vai ficar? Como é que está hoje, recebe dinheiro de onde? Do IPI e do imposto de renda, então, não é vamos isso? lá. Hoje, só vem do imposto de renda e do IPI. Certo. Então, para esses dois fundos. Você, governo federal, eu posso tributar aqui posso tributar aqui essa água, produção de água. Ou com imposto ou com contribuição. Sim. Ou com IPI, que é uma água produzida lá, ou com COFINS e PIS. Bom, eu não cobro IPI e cobro COFINS e PIS. E não divide. Você fica com o dinheiro todo e não divide para o Estado. Vou cobrar IPI. Parte disso também está acontecendo, vamos ser sinceros, porque na Constituição de 88 se aumentou muito esse rateio do FPM e você incentivou o governo federal a dar um jeitinho e correr por fora. Bom, proposta daqui para frente é o seguinte, olha, não vamos olhar só imposto de renda e IPI. Vamos olhar toda e qualquer receita federal. Venho na forma de contribuição, venho na forma de taxa, não importa como você cobra. Entrou no cofre do governo, federal, é receita federal. Então, um percentual que vai ser menor do que é hoje, né? Não pode ser o mesmo. Hoje a gente destina 23,5% de RPI para o FPM e 21,5% para o FPE. Né? Então, o que está se propondo se eu vou pegar toda a receita como um todo, o percentual, você faz o cálculo para manter a mesma. Não é para roubar ninguém, não tem que o prefeito roubar. Nem o governo federal, nem o governo federal roubar. É uma conta que conseguimos fazer, a imprensa cobrindo, de novo, naquela mesma linha que a gente falou antes, você vai baixar, talvez seja em torno de 10% para cada fundo. Agora, aí todos os governos são sócios. Então, tanto faz se eu dou isenção de IPI ou de COFINS. Não é que a gente é contra a isenção. Tem que ter isenção em alguns momentos para tirar a economia do buraco. Só que aí todo mundo está participando igualmente. E hoje não foi isso, ou pelo menos recentemente não foi isso que aconteceu. Com isso, quer dizer, somos sócios na hora de aumentar a receita e somos sócios na hora de ter que dar incentivos. Somos, eu digo, a federação. Tem uma federação para valer. E nesse sentido que eu digo, eu acho que não tem ilusão de que acabaria a romaria, mas a romaria ficaria desnecessária. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br. Você pode também fazer download ou cópias deste programa e de outros da TV Senado. Se quiser fazer contato diretamente com o nosso entrevistado, use o endereço eletrônico que aparece aí no seu vídeo. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo economista José Roberto Rodrigues Afonso, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Agradecemos também a participação do jornalista Carlos Augusto Sete. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.